Amém. Pode se sentar. Quem aqui está feliz que a DOC voltou a ser presencial? Eu tava com saudade, gente. Foi só 2 semanas, mas eu tava com saudade de estar aqui. Eu tava descendo ali o caminhozinho aqui com a Carol e eu falei pra ela: "Amor, hoje eu passei aqui essa semana, eu tava com uma saudade daqui, estranho assim, tanto tempo sem passar aqui, e eu vim no domingo passado. E aí, tem só 1 semana que eu não venho aqui, mas já tava com uma saudade da poxa. Hoje eu queria falar sobre algo que está nos nossos corações, né, que Deus tem falado conosco esses dias. O pastor Luiz Carlos ministrou esses dias a respeito disso, né, quando a gente ainda estava no presencial, e é algo que Deus falou muito forte durante essa semana comigo, e eu queria compartilhar com vocês. E é sobre isso. É sobre a volta de Jesus. Não sei se vocês viram lá que eu coloquei um postzinho lá no Instagram da DOC, falando a respeito disso, sobre a volta de Jesus, né? E aí, quantos já tiveram uma experiência que pensaram que Jesus voltou e você ficou? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre a volta de Jesus nos dias de hoje. E aí eu queria falar, o tema da minha mensagem hoje é: como vive quem espera pela volta de Deus, né, de Jesus. E aí eu queria a gente vai ler vários textos daí da Bíblia, e aí se você quiser anotar, a gente vai ler bem rápido, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. O primeiro texto que nós vamos ler é Apocalipse 22, versículo 7, e ele diz bem assim: "Eis que venho em breve, e feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." O livro de Apocalipse, para quem não sabe, ele foi escrito por João, né? Logo depois do seu ministério ali, ele foi para a ilha de Patmos, e ali ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência de muitas visões, né? E através disso ele escreveu o livro de Apocalipse. E aí ele fala, né, meio que na figura de Jesus, né: "Eis que venho em breve, e feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." É interessante que, se você perguntar para algum crente, né, sobre a volta de Jesus, né, e provavelmente ele vai perguntar: mas será que a gente já está vivendo a grande tribulação? Será que a gente ainda, né, não chegou lá? Será que, né, quando vai se dar isso e tal? Agora, se você falar isso para uma pessoa que é nova convertida, né, uma pessoa que chegou na igreja agora, e você fizer essa mesma pergunta, né, para ele, se Jesus está voltando, né, ele vai simplesmente se apressar, né, ele vai simplesmente, né, se espantar e falar: "Nossa, Jesus está voltando mesmo." E é esse espírito que eu quero falar, né, a respeito disso que eu quero falar, é sobre essa atitude, né, essa atitude de quem vive esperando a volta de Jesus. É engraçado que, não sei se vocês viram aí durante umas semanas passadas, que teve algumas profecias, né, nas redes sociais aí, no YouTube e tal, e a respeito, se eu não me engano, do dia 30, né, umas paradas assim, e aí é engraçado que meu primo logo me mandou uma mensagem, ele falando: "Felipe, o que tu acha disso e tal? Será que é verdade? Será que realmente vai acontecer?" Né, e aí é engraçado porque algumas pessoas realmente ficam procurando por isso, né, procurando pelos sinais, aquilo e tal, aquilo que vai acontecer. E aí é interessante que, se você
pegar 10 letras que estão no nome Walt Disney, mais as 10 letras que estão no Pato Donald, não, mais 10 letras que estão no Pato Donald, mais 101 Dálmatas, mais 7 anões, mais as 3 irmãs feias, mais vezes 6 letras em Mickey, você vai ficar aí com 666. E aí, se você... Até o Google Tradutor está dando umas profecias aí também, ó. Se você for lá no Google Tradutor e colocar a língua Maori, e você colocar dog, 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 algumas vezes, dog mesmo como cachorro, certeza, você pode ir lá e fazer esse teste. Eu só não vou conseguir te falar quantas vezes você tem que escrever dog, mas vai aparecer na tradução para o português, bem assim, ó. O relógio do Apocalipse é 3 minutos às 12. Estamos experimentando personagens e uma evolução dramática no mundo, e o que indica que estamos nos aproximando do fim dos tempos e do retorno de Jesus. São várias profecias, né? E esse aí talvez é para quem está procurando, né, o que não perdeu por lá, e aí procurando, né, encontrou que o povo está zoando você, né, está te zoando. Os próprios Simpsons, né, como o povo está falando aí, começou com o negócio da pandemia, né, os próprios Simpsons têm várias profecias aí a respeito, tem uma, sei lá, de 2023, mas várias profecias assim a respeito, né, da volta de Jesus. E aí você imagina se quando a gente tivesse, né, ao invés da gente estar perdendo tempo com esse tipo de coisa, se a gente estivesse dedicando esse tempo, né, que a gente passa se preocupando com essas pequenas coisas e com essas falsas profecias, né, com essas profecias de que Jesus está voltando, vai ser em 2023, vai ser em 2021, enfim, se a gente estivesse dedicando isso à sã doutrina, que é o que Paulo fala, né, nas cartas, a doutrina que é de um discípulo de Jesus, a gente estaria muito mais adiante, né? A gente já teria andado muito mais. A Bíblia, ela não serve apenas para que nós tenhamos conhecimento, né? Conhecimento, a gente sabe que tem milhares de livros espalhados pelo mundo aí, e a Bíblia não é simplesmente mais um livro de conhecimento, um conhecimento, né, a respeito dos tempos, enfim. A Bíblia serve para mudar as nossas vidas, a partir daquilo que está escrito, né, a partir daquele conhecimento. Então, ao invés da gente ficar, né, procurando ali, quantos anos são, né, são algumas teorias, né, lá do livro de Apocalipse, são tantos anos a partir de tal acontecimento, e depois tantos anos a partir disso, né, enfim. O saber sobre a volta de Jesus, ele tem que mudar a forma como nós vivemos hoje. E aí mudar como você trabalha, como você estuda, como você planeja o seu futuro, né, os seus sonhos, como você serve no seu ministério aqui na igreja, como você se relaciona com as pessoas, como você vê o seu dinheiro, como você age, né, com o seu dinheiro, com os seus bens. Né, o conhecimento, esse conhecimento a respeito da volta de Jesus, ele tem que justamente mudar tudo em nós, todos esses conceitos. E aí eu queria falar sobre algumas descrições feitas pelo próprio Jesus a respeito de como será a sua volta. Mateus 25, do 1 ao 13, conta uma história de noivas, né, de virgens, que vão à espera de um noivo, né, de um noivo que chega para um casamento, e vão 10, e 5, né, se preparam com muito óleo, com muito azeite, né, para suas candeias, para a luz, e 5 não, né, 5 são displicentes e não se preparam para isso. E aí, no próprio judaísmo, né, no contexto do judaísmo, é o contrário da nossa cultura, que o homem espera pela noiva. No judaísmo é justamente o contrário, né? A noiva fica esperando o noivo e a qualquer momento ele pode surgir. Então o nosso Deus, o nosso Jesus nos falou a respeito disso. Ele falou também
que virá como a destruição de Sodoma, né, lá em Mateus 17, 28, 30. Então o povo seguia seguia as suas vidas, e de repente veio um fogo do céu e matou todos eles. Jesus também diz lá em Lucas 17, a respeito dos dias de Noé, né, a vinda do nosso Senhor Jesus será como nos dias de Noé, em que, né, Noé estava advertindo ali o povo: olha, né, Deus vai matar, Deus está irado, e vocês precisam se consertar, vocês precisam se arrumar, porque vem um dilúvio por aí, né? E aí de repente veio o dilúvio e aquelas pessoas morreram. Então, também em Mateus 24 diz que será como a vinda de um ladrão, como um ladrão. E aí a Bíblia fala que se a gente soubesse que o ladrão viria, a gente certamente estaria pronto para receber, para que ele não roubasse, né? Então, cada uma dessas figuras, elas representam, né, uma vinda inesperada do nosso Jesus, e será assim a vinda dele, será inesperado. Apocalipse 22, 7 diz assim, o dia da vinda do Senhor está perto. E aí, qualquer ensinamento que tire o breve da volta de Jesus, ignora totalmente as palavras dele. Qualquer ensinamento aí que você tem escutado, né, Jesus está voltando, mas não sei se é tão rápido assim e tal, Jesus está voltando, mas, né, talvez não seja por agora e tal, acho que ainda... Qualquer ensinamento que tire esse breve da vinda de Jesus, né, ele ignora totalmente toda a Bíblia. É interessante que tem mais de 2000 anos que o nosso Jesus nos falou isso, né, que ele em breve voltaria. E aí você fica pensando, poxa, mas é breve, mas como assim, mais de 2000 anos? E aí, justamente, o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com esse breve, que pode ser a qualquer momento. A qualquer momento ele pode vir. E aí, para você entender melhor isso, pensa comigo. Eu chego aqui para você e te apresento o seguinte: eu quero te dar uma passagem para Paris, ou sei lá, se você, né, seu sonho é ir para Maldivas, enfim, eu te apresento essa passagem para você ir para Paris, e aí você me pergunta, mas quando que nós vamos, né? Quando que eu vou então para Paris? E aí eu vou dizer bem assim, um dia. E aí o que você vai fazer com isso? Você provavelmente não vai fazer nada, né? Eu falei, um dia você vai. Agora olha como é diferente. Eu chego para você e apresento a mesma passagem. Olha, eu vou te dar uma passagem para você ir para esse lugar. E aí eu falo, e aí você me pergunta, né? Mas quando isso? Quando você vai me dar? Quando eu vou viajar? E aí eu falo, a qualquer momento. Olha como é diferente. Olha como é diferente. E aí o que provavelmente você vai fazer? Você vai arrumar suas malas. Então foi isso que nosso Jesus quis dizer, quando há 2000 anos atrás ele falou, olha, em breve eu vou voltar. Ele quer dizer, olha, a qualquer momento eu vou voltar, então esteja pronto. E aí a gente precisa entender essas verdades, né, que a Bíblia nos traz a respeito dessa segunda vinda de Jesus. Não é para que a gente, né, seja o sabidão lá, para a gente discutir com a pessoa que está falando outra coisa, para discutir com uma pessoa, não, essa profecia aí tal, não, nada a ver e tal, não sei o que, isso aí nada a ver. Não é para que você tenha essa soberba, sabe? Não é para que você saiba melhor debater, ou para que você tenha mais argumentos a respeito disso. Isso deve mudar as suas atitudes. Isso, né? Assim como eu falei lá no começo, isso deve mudar tudo em você. Todo o seu conceito de mundo, né, todo o seu conceito de vida, ele tem que mudar a partir dessa ideia de que Jesus em breve vai voltar. E aí eu queria falar de algumas atitudes que nós precisamos tomar como quem espera a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus.
A primeira atitude é que a gente deve revelar o céu que há de vir aqui na terra. Livro de Atos, capítulo 1, diz assim, versículo 8: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí isso foi um pouco antes de Jesus subir, né? Jesus morreu, ressuscitou, um pouco antes dele subir aos céus ele falou isso. E aí logo depois de Jesus subir, ele falou o seguinte, dois anjos, né? Não sei se vocês lembram lá em Atos, Jesus acaba de subir e os discípulos começam a, ficam lá paralisados, sem saber o que fazer, e aí dois anjos dizem o seguinte: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. E aí, o que ele quis dizer com isso? O que os anjos quiseram dizer com isso? Olha, esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Então agora é hora de vocês anunciarem a respeito disso. Sabe, não é para vocês ficarem aí contemplando e paralisados, beleza, vamos esperar aqui Jesus voltar. Eu acho que talvez tenha sido essa a reação deles, então beleza, vou esperar aqui. Mas aí os anjos vêm, e falam com eles: olha, por que vocês estão aqui? Vão e anunciem essa verdade, de que esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Então, Jesus inaugurou o reino de Deus. Lá no texto de Atos, lá ele inaugura o reino, quando ele vem, a partir daquele momento ele inaugura o reino de Deus, ou seja, o tempo do fim, o tempo de arrumar todas as coisas, do reino dos céus vir sobre a terra, anunciando a salvação, a redenção da humanidade. E aí, esse segundo texto de Atos, ele está apontando para o estabelecimento do reino dos céus aqui na terra. Ele está falando: olha, vocês vão e vocês vão começar a estabelecer esse reino aqui na terra. E aí o texto, quando eles começam a falar sobre isso, ele fala: olha, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai completar essa obra. O reino de Deus já chegou. Lá em Mateus 12, 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, os sinais, a cura, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, foi inaugurado a partir desse momento em que Jesus veio e falou: olha, se esses milagres estão acontecendo, então o reino de Deus chegou até vocês. Existem milhares de pessoas por aí que estão se arrependendo e que estão se curvando diante de Deus. Existem pessoas que estão sendo curadas pelo nome de Jesus por aí. Então o reino de Deus, ele já está sendo estabelecido. Jesus nos falou isso. Através disso, através desses milagres, através disso, vocês saberão. Então, o reino de Deus começou a ser estabelecido. Mas a restauração de todas as coisas ainda não foi feita. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga já passou. Então ele começou, o reino de Deus começou a agir, o reino de Deus começou a agir no meio de nós, a ser estabelecido, mas a plenitude disso, sabe, o completo, que é quando não vai haver mais nem tristeza, nem choro, nem dor, isso vai acontecer com a segunda vinda de Jesus. Todas essas coisas vão ser completas na segunda vinda de Jesus. Então, a segunda atitude, ela já fica totalmente ligada à primeira, porque fica de prontidão e mantém o foco na eternidade. Então nós devemos ficar atentos, nós devemos vigiar, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Se ele vier de repente, que ele não nos encontre dormindo, Marcos 13, 36. O grande evangelista John Wesley, perguntaram para ele uma vez: John Wesley, o que você faria diferente, o que você faria
né, diferente do que você está fazendo, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã? E aí John Wesley respondeu o seguinte: eu faria as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje. Eu não mudaria nada. E aí, se você conhece um pouquinho, né, da história de John Wesley, ou se você não conhece, deixa eu te falar. John Wesley começou o avivamento na Inglaterra. Um grande avivamento surgiu a partir da vida desse homem. E aí, será que tem algum segredo, né, para o avivamento ter vindo? Esse homem respondeu, né, qual seria esse segredo? Olha, eu faria as mesmas coisas hoje se amanhã Jesus voltasse. E aí, com relação a essa urgência, tem muita gente que acha que se ela não pedir perdão pelo último pecado que ela cometeu, né, quando Jesus vier, ou se ela, né, não lembrar qual foi o último pecado que ela cometeu, quando Jesus vier, ela vai ficar. E não é sobre isso, porque todos os pecados que você cometeu, Jesus já pagou o preço por eles na cruz. Todos eles. Então, disso não depende mais a sua salvação. Todos os seus pecados já foram perdoados, o preço por eles já foi pago. Então não tem a ver com isso. Né, eu falei do postzinho lá que teve no Instagram, teve pouca adesão, mas lá na célula eu fiz essa mesma pergunta e algumas pessoas uma pessoa respondeu, né, sobre a volta de Jesus, se você já teve a sensação de que Jesus voltou e você ficou. E aí 2 pessoas responderam. Uma respondeu o seguinte, que ela uma vez estava em casa e ela escutou um grande barulho, e ela disse que na cabeça dela era como uma trombeta, e aí ela falou, pronto, Jesus está voltando, e eu vou ficar. Outra pessoa falou que, né, em um dia aí aconteceu o seguinte, o WhatsApp e o Instagram caíram, né, não estava funcionando, e aí ela não conseguia falar com as outras pessoas e se comunicar, e diante daquilo ela falou, meu Deus, Jesus está voltando, né, eu acho que os outros já tudo foram e eu fiquei, né, então, na verdade, o estar preparado é estar focado na eternidade. O estar preparado é estar atento àquilo que Deus está fazendo na terra. Como eu falei, o reino de Deus, ele já foi estabelecido por Jesus. Então, o estar preparado tem muito mais a ver com você estar pronto, alinhado, prestando atenção naquilo que Deus está fazendo na terra, envolvido com aquilo que Deus está fazendo na terra. Tem a ver com isso estar preparado. Então a gente precisa focar muito mais nos nossos propósitos, conhecer os nossos propósitos, né, aqui na terra, para que eu nasci, né, o que Deus tem para fazer através da minha vida, e viver isso. É isso, sabe? É essas coisas que a gente tem que estar pronto, é essas coisas que a gente tem que estar preparado para viver. É isso que a gente faz, focar, é esse tipo de coisa que a gente foca na eternidade, é esse tipo de coisa que a gente faz para estar preparado para a volta de Jesus. Esses dias muitas pessoas, né, têm se esfriado, né, com esses dias de lockdown, esses dias em que as igrejas estão fechadas, esses dias em que, né, as coisas têm sido um pouco difíceis, né, a economia está um pouco difícil, muitas pessoas têm se esfriado, né, com relação a Deus, muitas pessoas têm se apagado, né, com relação a Jesus. E é interessante porque essas pessoas talvez estejam agindo justamente como aquelas 5 virgens, né, que de primeira elas estavam lá, né, Jesus, eu estou aqui pronto para a sua volta, mas de repente elas não levaram óleo suficiente, e aí o óleo delas se acabou. E é interessante que se você perguntar para essas pessoas, né, para essas pessoas que se esfriaram, por que você se esfriou e tal, muitas delas nem vão saber te responder. Eu fui me esfriando, fui me afastando e tal. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que esse esfriamento não vai te alcançar.
Eu quero profetizar que sobre esses dias, essas dificuldades, você vai se aquecer cada vez mais, você vai estar pronto, você vai estar preparado para a volta de Jesus. E aí, a gente tem que viver sem sensacionalismo, mas sem dormir no ponto. Sensacionalismo é justamente aquela palavra que eu falei no começo, sabe? Ficar procurando em tudo, sobre a volta de Jesus, mas nós também não podemos dormir no ponto, né? Nós temos que estar preparados. Das 14 cartas de Paulo, das 14 cartas que Paulo escreve, só uma não fala sobre a volta de Jesus, que é a carta a Filemon. E a carta de Filemon, ela tem uma configuração um pouco diferente, né? Ela é um pouquinho diferente, porque é só alguns ensinamentos meio que avulso, né? Tem algumas pessoas que falam que é tipo como uns tweets, né, na vida de Filemon ali, mas apenas o livro de Filemon, das cartas de Paulo, não fala a respeito da volta de Jesus. Existem mais palavras a respeito da volta de Jesus do que da primeira vinda no Velho Testamento. Então, é de você pensar que é algo muito importante, né? A Bíblia fala muito mais disso do que a respeito da primeira vinda de Jesus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. 1 Pedro 4,7. Então, aí uma ferramenta incrível para que a gente possa aguardar a vinda de Jesus é a oração. Né? Então, esteja pronto aí para a oração de quarta-feira, né, de 6 horas da manhã, esteja pronto aí para a oração de sábado, esteja pronto aí para as orações que a gente tem aqui. A gente vai voltar a funcionar uma oração aqui no sábado, antes da DOC, esteja atento às nossas vigílias, esteja atento à oração. E aí eu queria falar sobre mais um ponto, que é quem aguarda a vinda de Jesus vive desprendido das coisas materiais. Jesus olhou para ele e o amou, mas disse: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse é um versículo que fala a respeito, né, de o que muitos chamam de jovem rico. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou, mas uma coisa, né, era necessário para que ele fizesse, que era que ele, né, vendesse tudo o que ele tinha e então seguisse Jesus. Então, a ver com o desprendimento, né, das coisas materiais. E é interessante porque eu acredito muito que Deus não tem a pobreza ou a miséria para nós, para o seu povo. Eu acredito muito que Deus tem prosperidade para nós. Eu acredito muito que Deus quer que a gente tenha as melhores casas, que a gente tenha os melhores carros, que a gente viva da melhor forma. Acredito muito nisso. Mas é necessário que nós tenhamos desprendimento de todas essas coisas. Sabe qual é a chave para você prosperar em Deus? Né, para você prosperar e ter muitas coisas aqui na terra, a chave seja desprendido de todas essas coisas. Beleza, eu tenho um sonho de ter uma casa grande, uma casa bonita, uma casa com piscina e tal, mas você está disposto a abrir mão disso, se for em favor da igreja? Por exemplo, se for para ofertar essa casa na igreja, se for para ofertar o carro que você quer ganhar, né, se for para ofertar aquilo que você quer, você vai estar disposto da mesma forma? É sobre isso, é sobre o desprendimento das coisas materiais. E quem espera, quem aguarda a volta de Jesus, vive desprendido de todas essas coisas. E aí, é interessante porque todos os discípulos, né, a gente enxerga isso na vida deles, todos eles abandonaram, né, e largaram tudo. Mateus tinha um cargo aí de coletor de impostos, né, Pedro, João, Tiago, todos eles eram pescadores e todos eles abandonaram tudo isso. A Bíblia não fala bem sobre isso, mas provavelmente eles abandonaram casa, eles abandonaram tudo que tinha para seguir Jesus. Ou seja, eles eram totalmente desprendidos de todas as coisas materiais que eles tinham. Eu acredito muito que Deus quer nos prosperar, mas nós precisamos ser desprendidos de todas essas coisas materiais.
Quarta coisa é que quem vive aguardando a volta de Jesus, vive povoando o céu. Apocalipse 7:9, João continua, naquela visão, nas visões que ele tem a respeito do fim dos tempos, e ele diz o seguinte: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Senhor, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Ele teve uma visão em que ele via muitas pessoas, e que era uma multidão incontável, ele não conseguia contar de tantas pessoas que eram, de todos os povos, sabe? E é sobre isso, a gente deve povoar o céu. E sabe quando você chegar lá e tiver, enxergar essa realidade que João profetizou, essa realidade que João teve, essa visão, você chegar lá diante do céu e diante dessa multidão que seja incontável, e você vê aqueles seus parentes que você pregou lá no Natal, sabe, você chegar lá e você vê aquelas pessoas que você falava de Jesus para ela na faculdade, você chegar lá e você vê aquelas pessoas que você falava de Jesus, sobre a volta de Jesus, na sua escola, na sua casa, na sua família. Você chegar lá e você vê muitas pessoas que você nem consegue contar, que você influenciou elas a respeito da volta de Jesus, que através da sua vida elas alcançaram a salvação. Jesus já nos deu a chave do reino dos céus. 1 Pedro 3, ele nos fala a respeito disso, que ele nos deu a chave do reino dos céus. E aí, o 1 Pedro diz o seguinte, de que ele não está demorando, ele está sendo compassivo para com as pessoas. O que isso quer dizer? Deus não está demorando na sua volta. Esses 2000 anos, ele não estava tardando, ele não está demorando, ele está sendo compassivo, ele está tendo compaixão para com todas as pessoas que ainda não ouviram falar dele. E aí, a quinta atitude de quem aguarda a volta de Jesus é que ela influencia nos acontecimentos da terra. Jesus falou que para que ele volte, todos os povos precisam escutar a respeito do nome dele. Não quer dizer que necessariamente todas as pessoas, todo mundo, receba o Senhor Jesus e seja convertido, mas quer dizer que todas as pessoas tenham a oportunidade de entender isso e de aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, você tem a capacidade de influenciar a respeito do fim dos tempos. Você tem a capacidade de influenciar na volta de Jesus, no tempo, de apressar esse tempo. Você tem essa capacidade de apressar a volta de Jesus. Se Jesus disse, olha, todos os povos precisam escutar a respeito do meu nome, do meu sacrifício por eles na cruz. Então, se a gente tem essa oportunidade, se a gente pode anunciar a respeito disso, nós podemos apressar a volta de Jesus. Nós podemos apressar que o reino dele venha e complete a obra aqui na terra. Nós temos a responsabilidade com o relógio da eternidade. E aí a última atitude de quem vive aguardando a volta de Jesus é viver paciente e com o coração inabalável. Tiago 5,8 diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 1 Coríntios 1,7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor, nosso Senhor Jesus, seja revelado. E aí você pode sim estar empolgado e estar paciente ao mesmo tempo. É uma coisa que eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade.
Né? Normalmente, quando a gente está empolgado com algo, a gente fica ansioso. E aí a palavra de Deus nos diz que nós devemos sim se empolgar com a volta de Jesus, mas nós devemos esperar pacientemente. E aí a paciência é um do fruto, né? O fruto é só um, mas é parte do fruto do Espírito Santo. Então, se nós recebemos o Espírito Santo, nós temos sim essa paciência. Nós podemos sim estar empolgados com a volta de Jesus, mas nós podemos também esperar pacientemente. Quem aguarda a volta de Jesus vive com esperança na expectativa da volta de Jesus a qualquer momento. 2 Timóteo 4,8: agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus, Jesus Salvador. Cara, quando eu olho isso, sério, quando eu leio isso, me dá vontade de chorar, velho. De tão maravilhosa será essa vinda de Jesus. E eu fico empolgadíssimo, né, quase que ansioso com relação a isso, porque o nosso Jesus vai voltar. O nosso Jesus, aquele mesmo que morreu, que ressuscitou, um dia subiu aos céus, ele vai voltar e ele vai completar a obra que ele começou. Você luta com a dor do sofrimento físico do mundo. Essa é uma atitude. Você luta com a dor do sofrimento físico nesse mundo, porque Jesus está voltando. Você se entristece com a injustiça que avança sobre o mundo, mas você se lembra de que Jesus está voltando. Seu coração sofre talvez com a solidão, mas você se lembra que Jesus está voltando. Se o mundo não oferece toda a intensidade, toda a potência que você nasceu para viver, não se preocupe, mantenha em mente, Jesus está voltando. Se o mundo ainda está em pandemia, se as coisas ainda não mudaram, a gente fica doido para as coisas mudar, né? E a pandemia ainda não foi. Você tem uma expectativa, Jesus está voltando. E aí eu queria finalizar, você prestando atenção na atitude do apóstolo João. O anjo me disse, escreva, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as mesmas palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. E aí, como nós devemos responder a essa revelação? Olha o que João falou. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que aguardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então não existe um melhor resumo para tudo isso que a gente falou aqui do que essas palavras, as palavras do anjo. Olha, não fique vislumbrado com tudo isso. Adore a Deus. É com isso que nós devemos nos preocupar. É com isso que nós devemos ocupar a nossa mente. Todos os dias, os nossos sonhos, os nossos projetos, é nisso. É colocando o nome do Senhor Jesus acima de todas as coisas. É adorando a Deus. Isso deve ser um estilo de vida de quem espera a volta de Jesus. Amém? Abaixe suas cabeças, eu queria orar com vocês.
E nesses dias, né, em que nós vivemos, em que não são fáceis, né, todo mundo sabe, não está fácil para ninguém esses dias. Eu queria que você mantesse em mente: Jesus em breve voltará. Esteja preparado, porque a qualquer momento Ele virá. E Ele vai completar a obra que Ele começou. Pai, nós ansiamos pela Tua volta. Nós ansiamos por esse grande dia em que o Senhor virá, com todo o Teu resplendor, com toda a Tua glória. Nós aguardamos, ó Pai. Nós aguardamos pacientemente por esse dia. Pelo dia em que o Senhor virá. Pelo dia que o Senhor completará a sua obra. Pelo dia que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Pelo dia em que o Senhor vai fazer tudo novo. Em que toda tristeza, todo sofrimento, eles irão embora, Pai. Eles irão embora, porque o Senhor vai restaurar todas as coisas. Nós veremos a Tua glória, Pai. E nós ansiamos por isso. Nos ensina, ó Pai, nos ensina a viver como quem espera ansiosamente, Pai. Nos ensina, ó Pai, a viver como quem espera, ó Pai, a Sua volta a qualquer momento. Nos ensina, ó Pai, a ser como aquelas 5 virgens que estavam preparadas, que não deixaram com que as suas candeias se apagassem, mas antes elas levaram muito óleo. Elas estavam preparadas, Pai. Nós queremos estar preparados para a Sua volta. Nós queremos estar preparados para o nosso casamento, Deus. Pai, eu oro pela vida de cada um que está aqui hoje. Eu oro para que eles tenham um entendimento completo a respeito da Sua volta. O entendimento da Sua maravilhosa graça que nos alcançou e que um dia há de completar toda essa obra em nós. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor nos dê esse entendimento, Pai. Esse entendimento a respeito do Teu reino, do Seu reino que há de vir, Jesus. Do Seu reino que há de vir. Se encha com a Tua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Pai, nós queremos agir como quem aguarda a Sua volta. Nós queremos ir, nós queremos ter essa visão, ó Pai, que João teve, de quando chegarmos ao paraíso, quando nós chegarmos naquele grande dia, vemos uma multidão incontável de todos os povos, ó Pai. E muitas daquelas pessoas, ó Pai, seremos nós que levaremos até lá, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter esse entendimento de que o Senhor em breve voltará. Só Tu és santo, não há
Adora Ele. Não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Amém, amém. Que você seja enviado a partir disso, seja enviado para compartilhar a respeito disso, que Jesus voltará. Que você seja enviado para onde você estiver falar a respeito disso. Alguém tem alguma vez? Amém. Então, galera, é isso. Que bom que você veio, que bom que você estava aqui, né? Como o nosso pastor diz, isso diz muito a respeito de você, né? Que bom. E é isso, galera. Vão em paz, que o Senhor acompanhe vocês, que vocês sejam enviados realmente para anunciar a respeito desse Jesus que em breve voltará. Amém? Então é isso, galera. A DOC agora 7 horas, beleza? No novo horário, para que a gente possa, né, se adequar melhor a essa questão do toque de recolher, beleza? Então 7 horas, semana que vem tamo junto, amanhã os cultos, fique ligado, beleza? É isso aí, galera, até mais. E aí eu queria que vocês saíssem organizados assim naquela parada de fileirinha, beleza? Tamo junto, galera, valeu, valeu! Esse amor, sou mais uma vítima, ele me tem. Desde o primeiro dia, nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou.